Boa noite, meu nome é Lucas e junto com meu colega Thales nós vamos apresentar nosso trabalho sobre o impacto da indústria de smartphones no meio ambiente. Inicialmente, não é novidade que os smartphones são os dispositivos mais comuns e utilizados pela sociedade atualmente. Eles são utilizados para diversos meios, para ligações, redes sociais, fotos, câmera em geral, GPS, escutar música, televisão. Algumas pessoas, dependendo dos smartphones, até mesmo para produzir conteúdo, então diversos usos e está presente na vida de quase todas as pessoas. É popularizado em 2007. De 2007 para cá, o número só aumentou de produção de smartphones de diversas empresas, diversas marcas, diversos países. Como a gente pode ver que até 2016 tinha sido produzido mais 7,1 bilhões de unidades de smartphone e para 2020 com certeza aumentou muito mais. Mas por que um produto tão inofensivo e tão comum que ele pode causar um impacto no meio ambiente? A gente vai ver que não só o produto em si ele causa impacto no meio ambiente, mas também a produção dos smartphones tem uma grande parcela de culpa na poluição gerada anualmente no planeta Terra. Inicialmente, falando da sua composição, a gente pode ver, por exemplo, nessa tabela que os smartphones eles precisam de alumínio, magnésio, cobre, eles precisam também de plástico, eles precisam de produtos para criar baterias, eles precisam de produtos para criar uma placa placa dele, um circuito impresso, ou telas LCDs. Então, diversos metais e diversos produtos químicos vão ser utilizados para poder produzir um smartphone. Mas 21% da massa do smartphone é alumínio. Mas, então, poucos gramas utilizados. Então, como isso pode causar um impacto? Inicialmente, a gente vai ver que não é simplesmente a extração do alumínio, você vai ter aqueles poucos gramas, 10 gramas, não sei, no seu smartphone. Segundo o Greenpeace, para cada 34 quilos de uma rocha minerada extraída, somente 100 gramas é utilizado para a produção do smartphone. Então, cerca de 340 vezes a produto que é extraído é desperdiçado para a produção do smartphone. Então, não é simplesmente os 10% meus 10 gramas de alumínio que vai ser que eu vou extrair ele perfeitamente e causar esse dano no planeta Terra. Ainda o Greenpeace ele fez analogia relacionada que o desperdício da produção de produtos eletrônicos, anualmente, ele consegue cobrir a ilha de Hong Kong inteira e ainda ficar uma altura de 6,6 metros de altura. Então, para a gente ter uma noção de quanto que é produzido de resíduos durante um ano para a produção de dispositivos eletrônicos. Aí, quais resíduos são gerados durante a produção dos smartphones? São gerados arsênio, bário, cádmio, chumbo, fluoretos, sulfatos, estanho, em geral. Tudo isso é produzido, gera ácidos e tudo, sem contar os acidentes que podem ocorrer com os trabalhadores que extraem ou que tratam desses produtos, e sem contar a poluição gasosa, poluição atmosférica. Em relação à emissão de gases, o Greenpeace liberou os dados de que 80% da emissão de gases para a produção, quer dizer, da emissão de gases na atmosfera são derivados da produção dos smartphones. Cerca de 1% para reciclagem, o uso mesmo do usuário é cerca de 16%, então a maior parte é da própria produção. E a energia? Para a produção também é necessário bastante energia e, segundo os dados do Greenpeace, desde 2007 foi utilizado 908 terawatts-hora de energia para a produção só dedicados à produção do smartphone. Então, fizeram analogia de que cerca do uso do Japão inteiro durante um ano de energia é o que foi utilizado só para a produção do smartphone desde que eles começaram a se popularizar. E o descarte dos smartphones também impacta? Sim, as baterias elas contêm produtos químicos que podem causar poluição jogados nos lixões e nos aterros. Então é correto que seja feito o descarte sustentável dessa poça de coleta e tudo. Só que, infelizmente, segundo os estudos que foi feito em Itabaiana, no Paraíba, e Iguaçu, no Paraná,
mais de 80% das pessoas jogam os dispositivos, pilhas, baterias e, consequentemente, smartphones e tal, no lixo comum. E aí vem a pergunta: é, quantos smartphones são produzidos e quanto que nós usamos? Quanto nós trocamos smartphones? Nós jogamos fora? Como que nós podemos... O que nós fazemos com essas baterias? O que nós fazemos com esse descarte e com a compra desses produtos? E para isso, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Thales, que ele vai explicar um pouco sobre os problemas do processo produtivo e algumas soluções que podem gerar para reduzir o impacto ambiental da produção dos smartphones. Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Thales, eu vou falar um pouco agora sobre os problemas do processo produtivo de todos esses eletrônicos, né? Bom, mesmo com toda a inovação que os novos gadgets trouxeram para a sociedade no século XXI, toda a cadeia produtiva e o processo de fabricação ainda é baseado nas mesmas práticas do século passado, como a mineração, que gera riscos físicos e químicos às pessoas no ambiente, uso de químicos em geral e produtos mal projetados, que levam ao consumo de mais recursos. O Greenpeace, entre 2006 e 2012, lançou um guia chamado Guide to Green Electronics, que elabora uma lista das empresas de eletrônicos mais comprometidas com o ambiente e ele dá sugestões de quais campos melhorar no processo produtivo. Em 2017, esse guia foi lançado de novo e a partir dele pode ser retirados diversos ensinamentos e sugestões sobre a cadeia produtiva. Por exemplo, foi percebido que a maioria das indústrias publicam poucas informações sobre os seus fornecedores, e com isso os impactos ambientais que esses fornecedores geram acabam sendo escondidos. Por exemplo, somente a Fairphone e a Dell fornecem detalhes sobre todos os seus produtos e seus fornecedores direitinho. Também foi percebido que a cadeia produtiva gera uma demanda por energia suja, onde de 70% a 80% da pegada de carbono do período de vida de um dispositivo computacional ocorre durante a sua fabricação. Também foi triste perceber que as empresas que mais estão ganhando no mercado hoje em dia, que são, por exemplo, as chinesas Huawei, Oppo, Xiaomi, são as que se encontram abaixo da média, de acordo com as métricas do Greenpeace, de redução de emissão de gases, reuso de energia, reuso de materiais e eliminação de químicos, tanto no processo produtivo quanto nos seus produtos mesmo. E para falar a verdade, a maioria das empresas não está nem ligando muito sobre o lixo eletrônico. Em 2017, era esperado que o lixo eletrônico superasse 65 milhões de toneladas e menos de 16% desse lixo seria reciclado formalmente pelas empresas. E uma parte acaba sendo reciclado, na verdade, informalmente pelas pessoas, o que gera risco à saúde, né? E além de tudo isso, ainda tem um problema da obsolescência programada, que é quando o produtor já cria o produto com a vida útil tanto para o material em si, ou fazendo com que o smartphone, o computador, por exemplo, tenha seus softwares desatualizados rapidamente, mesmo que o seu rádio ainda funcione, fazendo com que as pessoas tenham que trocar o dispositivo. Bom, mas como é que está um panorama geral de tudo isso, né? O Greenpeace ele lança um gráfico sobre como as empresas estão lidando com isso num panorama geral, dado aqueles três pontos que a gente falou, de redução de gases, uso de energia, design sustentável e uso químico. Esse aqui é uma média. E quanto mais aqui para a direita, melhor a empresa está lidando. Por exemplo, a Fairphone e a Apple estão lidando muito bem na média, e a HP e a Dell também, né? Enquanto as chinesas, a Oppo e a Xiaomi, por exemplo, nem tanto, estão um pouco complicadas, e a Amazon, a americana Amazon também. E quais seriam as soluções para lidar com tudo isso, né? O documento também, ele gera três soluções, que é, por exemplo, se responsabilizar pela cadeia de produção, ser mais transparente em todo o seu processo e sobre quais são os seus fornecedores e o que você está usando no seu processo, reduzir a emissão de gases que causam efeito estufa e tentar usar energias renováveis, não auditar os fornecedores, mas sim tentar ajudá-los a reduzir o seu uso de energia e emissão de gases nos processos deles. Como uma outra solução, tentar desenvolver produtos sustentáveis e criar produtos que sejam para o planeta em si, pensando que esse produto um dia vai chegar a entrar no ambiente, né? Tentar eliminar produtos tóxicos e tentar usar materiais reciclados e recicláveis também. E como uma solução
final é ter responsabilidade sobre o que acontece no descarte também. É reformar dispositivos e componentes que estão antigos, não só descartar. Incentivar a política de devolução de dispositivos antigos, por exemplo, a Apple já faz isso, dando desconto nos próximos produtos e tentar melhorar a reciclagem da energia em geral. E é mais ou menos isso, e também fica um pouco do ensinamento para nós, como consumidores, né, de tentar consumir menos, utilizar mais os nossos produtos, e tentar fazer um consumo mais consciente, né. Bom, pessoal, aqui está também as nossas referências e aqui alguns trabalhos sobre o assunto para quem quiser dar uma lida e conhecer um pouco mais. Boa noite e obrigado.